Glória, glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 8. Vai ser uma breve mensagem, mas vai ser uma mensagem muito rica, muito interessante para nós, amém? Atos capítulo 8, versículo 26. Vamos ler sobre o texto de o Filipe e o eunuco. Atos capítulo 8, versículos 26 até o 40. Filipe e eunuco. Hoje nós vamos fazer um breve estudo na palavra sobre a vida de Filipe, amém? Atos capítulo 8, versículos 26 ao 40. O texto bíblico diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém, irmãos? Pode assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, e é importante quando a gente pega um texto, a gente vê o contexto desse texto. Ou seja, o que aconteceu antes, para a gente poder entender um pouco. E aqui nós vemos que Filipe, ele estava em Samaria, ele estava pregando a palavra de Deus. Jesus disse: Ide pregar o evangelho em todo Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. E ali estava Filipe em Samaria pregando a palavra de Deus. Então os samaritanos creram na palavra de Deus, receberam a mensagem. Então Pedro e João foram até Samaria, oraram por eles receberam o Espírito Santo. E em vez de voltar para Jerusalém com Pedro e João, o Senhor tinha outro plano para Filipe. E agora o anjo do Senhor fala a Filipe: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Eu acho interessante que quando Deus ele nos envia, ele dá o destino certo, né? Interessante isso. Deus não nos envia ao léu. Vai para lá, vai. Não, ele vai aonde eu quero que você vá.
Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes pode tomar decisão precipitada e vai para onde Deus não mandou ir. Deus chegou para Moisés e falou: olha, eu vou te enviar a Faraó. Ele direcionou Moisés. Deus virou e falou para Jonas: Jonas, você vai para Nínive. Jonas foi para outro lugar, né? Mas Deus direcionou: vai para Nínive. Deus ele sempre direciona. Agora Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí Jesus já foi uma visão mais ampla, né? É para pregar o evangelho, para alcançar todas as nações. E aqui nós vemos Filipe recebendo uma ordem bem direcionada, que é para ir para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza ficava aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém, ou seja, foi uma bela jornada, né, que Filipe fez até chegar ao seu destino. Então ele, né, Filipe, se levantou e foi. Importante, tão importante quanto a gente ouvir a palavra de Deus, irmãos, é a gente obedecer. Acabei de falar aqui agora, Jonas ouviu, não ouviu? Jonas, dispõe-te, vai. Aí, Jonas se dispôs, mas ele foi para outro, foi para Tarsis, né? Foi para outro lugar. Ouvir a voz de Deus e obedecer. A primeira lição que a gente precisa ter. De aprender hoje isso, ouvir e obedecer o que Deus mandou. Então tinha ali um etíope, um eunuco, era um alto oficial de Candace. Candace não era o nome da rainha, Candace era o título, assim como Faraó é um título, né? César é o título lá dos romanos, Faraó era o título lá dos egípcios, Candace era o título da rainha que estava reinando ali na Etiópia naquele momento. Era a rainha dos etíopes, e ele tinha um posicionamento muito importante. Ele era superintendente de todo o tesouro, ou seja, ele, na verdade, ele administrava todas as riquezas daquele reino. Ele era uma pessoa que tinha um posicionamento social, que tinha riqueza, tinha reconhecimento, tinha respeito, tinha certa autoridade, né, autoridade ali no reino, porque ele ocupava uma posição especial. E a gente vê aqui que muitas vezes na Bíblia diz que dificilmente o rico entrará no reino do céu, mas a gente vê aqui que este homem, ele era rico, ele tinha condições, e ele era um homem temente a Deus. Ele estava voltando de Jerusalém, ele tinha ido adorar em Jerusalém, ele tinha ido a cultuar a Deus, talvez tivesse ido em alguma das festas, talvez do tabernáculo, talvez a festa do Pentecoste, talvez a festa da Páscoa. A Bíblia não diz, não situou aqui o que ele foi fazer lá, mas ele foi em algum momento prestar uma adoração a Deus. Ele estava voltando e aproveitando a volta dele, ele estava lendo o profeta Isaías. Então Deus orientou e disse: Filipe, vai e se aproxima dele, vai e se aproxima deste carro. Deus orientando, irmãos, Deus sempre orientando, Deus sempre conduzindo. E Filipe foi e aproximou, e quando Filipe estava ali, talvez o carro estivesse parado, e ele ali correu, ele acompanhou o carro, chegou, viu que o eunuco estava lendo em alta voz o livro do profeta Isaías. Aí ele perguntou: compreendes o que vens lendo? Está compreendendo a mensagem? Porque muitas vezes, irmãos, a gente lê, ainda mais quando é novo convertido, ou quando não era nem convertido, lia a Bíblia e às vezes você ficava pensando o sentido daquele texto,
Por isso que é importante buscar o conhecimento, primeiramente buscar o Espírito Santo para te dar o entendimento, para te dar o clareamento, a iluminação do que aquele texto está dizendo. Senhor, me mostra o que esse texto está dizendo. Mas a gente também entende que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então muitas vezes, no conhecimento da própria Bíblia, você vai mergulhando na palavra de Deus e você vai começando a encaixar as informações, mas para isso é necessário o quê? Fazer o que Jesus disse em João capítulo 5:39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas esse homem, ele estava no caminho certo, e a gente vê que Deus está trabalhando, Deus está no controle, porque agora ele está lendo exatamente o texto do profeta Isaías, que diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Eles quiseram, da terra a vida do Senhor foi tirada. Dá a entender que Jesus, ele morreu antes do tempo, morreu jovem ainda, com 33 anos, mas tudo isso também era plano de Deus. Era plano de Deus até o dia em que ele seria entregue para ser morto. Tudo isso era plano de Deus. Mas aqui eles tentaram, o que diz aqui, quem poderá descrever a geração? Eles quiseram como que apagar a memória de Jesus, eles quiseram como que apagar a existência do Senhor, né? Até a tal ponto de, aqui diz o texto bíblico também, Isaías, que com os perversos eles determinaram o sepulcro de Jesus, quer dizer, que Jesus seria sepultado junto com os malfeitores, seria sepultado em qualquer sepulcro, talvez como um indigente, mas Deus está no controle de tudo. Mas a Bíblia diz, mas quão rico esteve em sua morte. E ali foi José de Arimateia, auxiliado por Nicodemos, sepultaram Jesus em um sepulcro digno, em um sepulcro de honra, um sepulcro que ainda não havia sido usado, que era de propriedade de José de Arimateia, e ele conseguiu autorização para tirar o corpo de Jesus lá da cruz, porque já havia falecido, já estava morto. Então, em tudo isso a gente vê o cuidado de Deus. Então, eles quiseram apagar a geração, a memória de Jesus, mas eles não conseguiram, porque os apóstolos estavam ali, Jesus ressuscitou, e os apóstolos deram prosseguimento na mensagem do Evangelho. No Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Paulo, e a Bíblia diz que o Senhor ia cooperando com eles por meio dos sinais que se seguiam, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, assentado à direita de Deus, e ele estava abençoando o seu povo e a sua igreja, porque ele tinha falado, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esta é a palavra do Senhor. Então, e aqui a gente vê que tentaram apagar a geração de Jesus, a memória de Jesus, mas muito pelo contrário. O próprio apóstolo Pedro, logo no início, ele pregou dizendo: a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, exaltando o Senhor Jesus. E aí foi no nome dele, foi no nome desse Jesus que esse coxo andou, lá em Atos capítulo 3. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Aqui ele mostra humildade, não é, irmãos? Não é aquela questão daquele, eu sei tudo, eu entendo tudo, não. Não, me explica, eu quero saber. Ele está lendo a palavra de Deus, estava despertando mais vontade nele. Quanto mais ele lia,
ele tinha um coração sincero, verdadeiro, e tanto é que ele tinha ido adorar a Deus lá em Jerusalém, ele tinha ido prestar o seu culto, e estava viajando muitos e muitos quilômetros, até voltar também agora para sua terra. E em vez de estar descansando alguma coisa, ele estava aproveitando a volta e continuava ligado na palavra de Deus, na presença de Deus, querendo conhecer. E Deus olhou para a sinceridade daquele coração, assim como ele olhou também para a sinceridade do coração de Cornélio, que também é outro gentio. Esse eunuco é um gentio, Cornélio é outro gentio, e assim mostra que o Evangelho, a palavra do Senhor estava sendo cumprida, porque os gentios estavam sendo alcançados com a mensagem do Evangelho, porque ninguém poderia parar a igreja do Senhor. E com humildade ele disse, me explica então. Então ele disse, esse profeta, ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, pela oportunidade. Filipe aproveitou aquela oportunidade, Deus direcionou, Deus canalizou, Deus tinha um plano na vida desse eunuco, e aí a gente vê a inteligência de Deus, porque quando esse eunuco chega lá na terra dele, ele chega cheio de alegria, cheio de Espírito Santo, e com certeza lá ele começou a falar das grandezas de Deus, com certeza lá ele falou o que aconteceu em Jerusalém, ele falou o que aconteceu no caminho da volta, que apareceu um homem, ele falou de Jesus para mim, ele pregou a palavra, ele me explicou a Escritura, depois eu fui batizado por ele, e quando nós saímos da água, de repente ele sumiu, ele foi arrebatado, ele sumiu, e aquele homem contando as grandezas de Deus, e lá na Etiópia, e eu fico imaginando a rainha, né, a Candace, só balançando a cabeça, ouvindo, conta mais, e quem sabe ela até mesmo não foi alcançada por essa palavra. O poder do testemunho, irmãos. Por isso que é importante a gente falar, Senhor, eu quero ter experiência contigo, porque a gente contar a experiência dos outros é uma bênção, mas quando a gente conta a experiência que a gente tem com Deus, é mais forte, é mais impactante, alcança mais, e tudo isso, o nome do Senhor é glorificado. E ali fala que Filipe anunciou Jesus, e olha o que diz aqui. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz assim, quando Jesus falou, em João 7,38, ele falou assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui, por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Eu fico imaginando Filipe falou, teve uma vez que uma mulher enferma tocou na roupa de Jesus, ele foi curado. Teve uma vez que ele estava andando por Jericó, aí tinha um cego, Bartimeu, gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou, que queres que eu te faça? O cego disse, eu quero voltar a ver. Jesus restaurou a vista dele. O cego de nascença também, que estava ali, nunca tinha visto, ele estava abandonado, estava mendigando, estava sendo humilhado, até abandonado pelos pais, porque eles achavam que aquela cegueira de nascença era um castigo. Jesus curou aquele cego de nascença, Jesus curou o paralítico em Cafarnaum, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus, ele acalmou uma tempestade, Jesus multiplicou o pão 2 vezes, Jesus ressuscitou Lázaro. Quantos milagres Jesus fez! Esse Jesus aqui, esse profeta anunciou, e em Jesus Cristo essa profecia se cumpriu. Foi Jesus que morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, mas Jesus ressuscitou e está lá agora, assentado à destra de Deus, e ele voltará. E ali está Filipe pregando o Jesus
de acordo com as Escrituras. É o que nós devemos fazer, irmãos, pregar Jesus, anunciar Jesus de acordo com as Escrituras. O Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, que teve um ministério pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, pregando aos pobres, os cegos viam, os surdos ouviam, e aos pobres o Evangelho foi pregado. Tudo que estava escrito nas Escrituras, tudo que estava escrito nas Escrituras que se cumpriram na vida de Jesus, tudo se cumpriu na vinda de Jesus. Que agora tem a nova aliança, agora não precisa mais do sacrifício dos animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado, e pelo seu sangue nós temos o perdão dos nossos pecados. E então ali foi Filipe falando, e Jesus disse também que a gente tem que ir a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o eunuco, opa, a gente tem que ser batizado também? Como é que é isso? Aí Filipe está explicando como é o batismo. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde já havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Uma das ordenanças de Jesus, não é a primeira ordenança é ser batizado, e tem a ordenança também da ceia do Senhor. A ceia do Senhor e o batismo são as duas ordenanças que o Senhor deixou para nós. E toda pessoa que teve aquela experiência sincera e verdadeira com Deus, com certeza o desejo que ele tem ardente no coração é de ser batizado. Ele quer cumprir, é uma evidência de que a pessoa teve uma verdadeira conversão, é o desejo dele ser batizado. Eu quero ser batizado. E Filipe disse: é lícito se crês de todo o coração. E ele confessou, dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tudo isso veio pelo poder das Escrituras, que é a salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder da palavra de Deus trabalhando na vida das pessoas. Por isso que nós devemos mesmo falar sempre de Jesus, falar do que Ele fez, pregar o Evangelho, anunciar a salvação. E nós precisamos entender o seguinte, que a nossa missão, a nossa função é semear. Mas o germinar, o crescimento, depende de Deus. Devemos semear. A gente semeia e Deus faz a obra prosperar. Amém, irmãos? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Agora que eu já tinha tido aquela experiência poderosa com o Senhor, ele estava cheio de alegria, e cheio de alegria ele foi para a sua casa, como eu já falei, certamente dando testemunho da experiência que ele teve com Deus. E Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Cesareia, que estava aproximadamente 90 quilômetros de onde o Filipe estava aqui agora. E ali ele continuou até chegar a Cesareia. E um fato interessante é que está aqui no versículo 21, no capítulo 21, quando fala de Filipe, no capítulo 21, que fala que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Esse Filipe aqui fala, a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 21, que ele tinha 4 filhas que profetizavam. Os irmãos sabem quantos anos depois? Aproximadamente 20 anos depois.
Olha só, do capítulo 8 até o capítulo 21 de Atos, tem um tempo de aproximadamente 20 anos. Olha que interessante como é que é a Bíblia, não é? É por isso que a Bíblia é maravilhosa, irmãos, por isso que a gente aprende muito com a palavra de Deus, por isso que a gente precisa examinar as Escrituras, precisa fazer como esse eunuco, desejar cada vez mais a palavra de Deus, porque é ela que vai nos restaurar, é ela que vai nos fortalecer, aumentar a nossa fé, ela vai nos fazer conhecer a Deus, porque se eu quero conhecer o Deus da palavra, quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, mais eu vou conhecer o Deus da palavra. Aleluia. Porque a palavra de Deus é a revelação especial de Deus. É somente por meio da palavra que eu sei que Deus é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é amor. Ele se revelou por meio da palavra. Então, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais conheceremos o Deus da palavra. E para terminar a mensagem, irmãos, eu queria ler. Eu não resisti, eu tive que copiar, está de vermelho aqui. Eu vou ler para os irmãos um comentário do Charles Spurgeon. Alguém já ouviu falar dele? Charles Spurgeon foi um pregador batista inglês. Olha só, irmãos, o que ele falou. O Senhor compreende o que lê? Né? A pergunta lá do eunuco, Felipe para o eunuco. Essa é a pergunta. Leio um capítulo todas as manhãs, diz alguém. Muito bem, continue assim. Mas você entende o que está lendo? Bem, aprendo o texto diário. Sim, mas você entende o que está lendo? Esse é o ponto principal. As borboletas pairam sobre o jardim e nada resulta do seu borboletear. Mas olhe para as abelhas, como elas mergulham nas flores e saem com as suas patas carregadas com pólen e seus estômagos cheios do mais mel doce para as colmeias. Esta é a maneira de ler a Bíblia. Entrar nas flores das Escrituras, mergulhar em seu significado interior e sugar aquela doçura secreta que o Senhor colocou ali para lhe servir de alimento espiritual. Um livro reflexivo precisa e merece uma leitura reflexiva. Se o autor levou tanto tempo para escrevê-lo, e ele o escreveu com tamanha consideração, ele merece que você conceda ao trabalho dele uma leitura cuidadosa. Se os pensamentos dos homens merecem isso, o que devo dizer dos pensamentos supremos de Deus que ele nos escreveu neste livro? Vamos nos debruçar na Bíblia, vamos pedir por maior capacidade e vamos usar a capacidade que já possuímos para alcançar o âmago mais íntimo da palavra de Deus, para que possamos compreendê-la e sermos alimentados por ela. A Bíblia pode ser entendida, eu lhe asseguro. Amém? Uma palavra profunda. Esse aqui é um pedaço do sermão dele, quando ele pregou sobre essa mensagem. Então, irmãos, é isso, a palavra de Deus, ela pode ser entendida. Precisamos mergulhar na palavra de Deus. E é isso que Jesus disse em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Precisamos conhecer e pedir a Deus para nos capacitar, porque esse aqui é um instrumento do nosso trabalho. Então a gente precisa procurar aprender cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, para que nós possamos, quando encontrarmos alguém, assim como Felipe pôde explicar a passagem da Escritura, que também nós possamos ter essa mesma sabedoria e aproveitar a oportunidade para anunciar a Jesus. Amém? E certamente Deus disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela prosperará naquilo para que a designei.
Isso é garantia da palavra de Deus, irmãos. São duas garantias que eu gosto muito de me apegar na palavra essa. A minha palavra não voltará para mim vazia. Está escrito no Antigo Testamento, e no Novo Testamento está escrito que a obra do Senhor, a obra que a gente faz no Senhor não é em vão. Amém? E essa obra terá recompensa. E que essa recompensa seja muitas almas na presença de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. E na sexta-feira nós teremos a escola bíblica, permitindo o Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, essa palavra que é para nós alimento, ela que nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola, ela é arma, instrumento para nós, Pai querido, instrumento de trabalho, ela é lâmpada que ilumina os nossos pés, ó Pai, ilumina o nosso caminho, Senhor, ela é pão que nos sustenta, meu Pai, ó Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que o Senhor deixou para nós, que o Senhor possa, Pai querido, cada dia mais nos capacitar para entender a tua palavra e também para anunciar o teu poderoso evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que muitas vidas possam ser transformadas pelo poder da pregação da palavra, assim como esse eunuco teve a sua vida transformada pelo poder da tua palavra, Senhor. Que possamos ser instrumentos, assim como Filipe, que possamos ouvir a tua voz, obedecer a tua voz, fazer aquilo que o Senhor determinou, ó Pai, e que nós possamos fazer isso com temor, tremor, amor e gratidão, porque um dia o Senhor nos amou primeiro e nos resgatou, tirando-nos, ó Pai, das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje aqui estamos, Senhor, para sermos instrumentos, para que outros também venham conhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. Agradecemos, ó Deus, pelo culto desta noite, no qual o Senhor falou conosco, nos edificou, nos ensinou, e com certeza o teu nome foi glorificado, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Amém, irmãos? Está terminado em nome de Jesus. Amém?